Hello, guys! Welcome to one more class. Olá, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Bruno Delgado, professor de língua inglesa, e acompanha comigo que nós vamos aprender na nossa aula de hoje. Aula 24, objeto de conhecimento, construção de identidades no mundo globalizado. Detalhamento, comunicação intercultural, potencialização da construção de identidades por meio da comunicação em língua inglesa. Muita atenção agora e vamos para mais uma aula. A nossa aula, então, vai iniciar tratando de identidade. Uma informação já de início nessa palavrinha aqui que se parece com outra língua portuguesa, certo? Qual é a palavra? Isso mesmo, identidade. Uma informação, quando a gente dá essas dicas aqui, como essa que eu vou dar agora, ela não é geral, ela não acontece em todas as situações. Mas, do mais das vezes, na maioria das vezes, nós podemos utilizar essas pistas, né, essas informações para facilitar o aprendizado da língua, tá? Então, palavras em língua inglesa com terminação em TY, há uma grande chance dela ter a terminação DAD na língua portuguesa. Por exemplo, identity, eu vou ter, então, identidade. Então, esse final, esse sufixo aqui, ó, TY em língua inglesa, vai ter o sufixo DAD na língua portuguesa, que não é necessariamente um sufixo, né, porque não é algo acrescentado, mas é aquela parte final da palavra. Tá bom? Então, a parte final TY, na língua portuguesa, vai ter aquela parte final DAD. Identity, identidade, tá? Reitero, nem todas as situações podem ser aplicadas, tá? Mas na grande maioria, sim, pode. Então, nesse processo de aprendizagem, a gente vai pegando aí essas formas, né, de encurtar o caminho, né, no aprendizado da língua aí para a obtenção daquilo que nós almejamos, que é, de fato, conseguir se comunicar em outro idioma, certo? Bem, nós vamos iniciar falando, então, de identity, identidade. Vamos ver o que é identidade? Então, a definição de identidade está em inglês, e aqui a gente vai fazer uma leitura primeiro em inglês, depois em português. Mas eu vou identificar alguns elementos que são importantes, né, que são as palavras aí que possuem, que são parecidas, né, que são com outros na língua portuguesa. Iniciamos com identity. Então, identity is the conception, qualities, beliefs and expressions that make an individual or a group unique. It encompasses various aspects such as personal traits, cultural background, social roles, and affiliations. All of which contribute to how someone or something is perceived and understood both by themselves and by others. Identity can be fluid and multifaceted, shaped by personal experience, societal influence and interactions with others. Algumas palavrinhas, então, que são palavras cognatas, né? Individual, né? Relacionada a indivíduo, group, a palavra qualities também, né, a gente pode utilizar, expressions, expressões, unique, único, né, relacionado a único, então é uma palavra que se parece, uma outra aqui, aspects. Repare na quantidade de palavras que nós temos, palavras cognatas, né, que podem facilitar o aprendizado. Olha só, cultural, social, affiliations, contribute, someone, something, perceived and understood both themselves by others. Identity, repetindo aqui, can be fluid. Aqui, se a gente utilizar o be, né, como uma palavra que nós já conhecemos, o verbo to be, então já também facilita. Multifacetado. Shaped, personal de novo. Experiences. Olha a quantidade de palavras que nós conseguimos identificar o significado, né? Porque é uma palavra que se parece com outra na língua portuguesa, certo? Olha a quantidade. Se a gente partir só das palavras cognatas, a leitura já fica bem mais fácil, certo? Então, o que está escrito aqui? Eu vou falar em inglês, aí vou colocando em português a definição, tá? Identity is the conception. Identidade é a concepção. Qualities, qualidades. Beliefs,
crenças e expressions, e expressões that make an individual, que faz um indivíduo, or a group, ou um grupo, unique, único. It encompasses, quer dizer, envolve, né, vários aspectos, tais como traços pessoais, cultural background significa histórico cultural, né, de onde a pessoa vem, toda aquela carga que a pessoa traz culturalmente. Papéis sociais, né, são aqueles papéis que cada indivíduo se desenvolve, né, se ele é pai, então, né, ele tem ali uma carga, um papel a desempenhar, né, não que ele esteja fingindo, mas ele tem que agir como tal, né, e affiliation, e afiliações, all of which, todos dos quais, todos, a palavra all significa todos, of which, dos quais, contribui to how someone, para como uma pessoa ou alguma coisa is perceived, é percebido, and understood, e entendido, both, ambos, by themselves, por eles mesmos, and by others, e pelos outros. Identity can be fluid, identidade pode ser fluida, multifacetada, formada, shaped, quer dizer formado, moldado, by personal experience, por experiências pessoais. Societal influence, né, influência social, and interactions with others, e interações com os outros. Então, a identidade, gente, é aquilo que faz um grupo ou um indivíduo ser único. E ele envolve vários aspectos, como traços pessoais, o histórico cultural, né, de onde essa pessoa vem, qual é a carga que ela traz, o seu papel social, né, afiliações, tudo isso contribui, então, para a gente compreender como alguém é e também para a própria pessoa se entender como indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva, todos nós somos únicos, né? Porque todos nós temos formações e sofremos interações no nosso meio social e das pessoas que nos cercam, isso vai nos moldando. Então, a percepção de identidade, ela passa por todos esses aspectos. E daí, né, a origem de cada indivíduo e do porquê cada um de nós é único. Vamos ver agora uma contribuição final desse texto. Olha só. It plays a crucial role in shaping individuals' sense of self and their interactions with broader social context. It plays a crucial role. E joga, né, um papel, desempenha um papel crucial, né? Crucial é um papel, é uma palavra cognata, né? In shaping individuals, na formação dos indivíduos, do senso dos indivíduos. Então aqui eu tenho um apóstrofo sendo utilizado, esse sinalzinho aqui, que indica a posse ou abreviação. Nesse caso aqui, a posse, né? O senso pertence a esses indivíduos, né? Então, individual sense of self, de si mesmo, and their interactions, e de suas interações com o meio social, o contexto social mais amplo. A palavrinha brother não é irmão, tá? Ele é uma palavra que se pronuncia igual, mas a grafia é diferenciada, e ele significa amplo, mais amplo, tá? Então, ele desempenha um papel fundamental na formação do indivíduo, no senso, né, desse indivíduo, de si mesmo e de suas interações com o contexto social mais amplo. Então, todas essas relações que nós vimos, que formam o indivíduo, torna-o apto a interagir, né, no contexto mais amplo, tá certo? Muito bem, nós vamos tirar agora algumas palavrinhas novas que nós vimos aí ao longo do texto, olha só. New words, palavras então retiradas do texto. That, aquele, ele é um pronome relativo, tá? Que diz respeito a algo. E também, né, ele é um pronome demonstrativo, tá? Ele é um pronome demonstrativo também, que significa que aquele, tá certo? Nesse contexto ali, ele é um pronome demonstrativo, certo? Such as significa tais como,
And é uma conjunção aditiva e significa e. Which aqui é um pronome, né, um pronome demonstrativo e significa os, as, quais. Aí depende do contexto. Or é uma palavrinha que significa ou, é uma conjunção, tá? By é uma preposição, tem a tradução pelo, por, aí depende do contexto. E with, uma preposição que significa com, ok? That, such as, and, which, or, by, with, ok? Essas são as palavras novas aí que nós vimos ao longo do texto, certo? Bem, então nós falamos aí sobre identidades, agora nós vamos falar um pouquinho mais, só que as formas de expressar a cultura e identidade. Vamos lá? Bem, nós já vimos então o que é uma identidade, né? Todos aqueles elementos que compõem a identidade de cada indivíduo. Ele depende de onde ele veio, das relações que ele mantém, do seu papel que ele desempenha na sociedade, de como a origem dele, né? Então, alguns traços pessoais também. Então, tudo isso forma o indivíduo, a identidade do indivíduo. E todos esses elementos tornam esse indivíduo único. Mas quais são as formas que nós expressamos cultura e identidade? Aqui nós temos o acréscimo de um outro elemento, né? Cultura e identidade, que são palavras que estão sempre muito próximas. Então, nós apresentamos, né, a cultura e a identidade, lembrando que identidade é algo relacionado não só ao indivíduo, mas também a um grupo, certo? Nós, por exemplo, como nação, de forma macro, nós temos uma identidade. Então, nós somos um grupo. Mas nós, individualmente, temos nossa própria identidade, que, em conjunto com outros indivíduos, formamos também a identidade de um povo, né? O povo brasileiro tem a sua identidade, que, por sua vez, cada região tem a sua, entende? É um processo que vai ampliando. Cultura também é dessa mesma forma. Cultura ela é individual, em certo sentido, mas ela também é em conjunto, né, dentro ali de um grupo. Nossa cultura, cultura brasileira, cultura amazonense. Somos todos nós, com as nossas características individuais, que formamos a nossa cultura, a cultura desse local, que por sua vez forma a cultura de um país, né? Então é sempre nesse sentido de expansão, que parte do indivíduo, que conecta com outros e aí sempre vai ampliando essa ideia de identidade também de cultura. Bem, passamos isso adiante, né? Mostramos para o outro através da música, music. Vamos passar passo a passo, literature. Então, na literatura também nós passamos a nossa identidade e a nossa cultura. Poetry, poesia, né? Poema, essa parte poética. Art, também uma forma de passar a cultura e a identidade. Architecture, arquitetura também, né? Diz muito sobre um povo, sobre uma região. E dance também, né? Algo que o Amazonas tem muito, né? A região amazônica tem muito. Folklore também é algo que demonstra a identidade, a cultura de um povo, de um indivíduo primeiramente, mas de um povo em conjunto, né? E filmes, e tem outras formas também. Esses aqui são alguns dos elementos, né, que nós utilizamos para expressar tanto a cultura quanto a identidade, tá certo? Sempre nessa perspectiva de que parte do indivíduo e aí em conjunto vai se expandindo, certo? Partimos de uma identidade, de uma cultura individual para uma cultura de massa, né, de população, de região, de país, ok? Vamos ver agora como é que é essa identidade relacionada ao mundo globalizado. Vamos lá? Então, Globalization and Hybrid Identities. Então, a globalização e as identidades híbridas. O que esse texto nos traz sobre esse tema, né, da globalização e das identidades híbridas? Vamos lá? Primeiro, então, vou mostrar as palavras cognatas circulando e depois a gente vai ver a tradução, então, desse texto aqui, certo? Globalization a gente já pode, vou ter aqui como uma palavra cognata, né, porque ela lembra muito globo, né, então ela parte dessa palavra aqui. Ela não é necessariamente uma palavra cognata, mas é fácil identificar o seu significado por associação. Hybrid, né, acho que sim, é uma palavra híbrida. Identities, né, identidades. Então nós temos, as people are increasingly exposed to diverse cultural influences. Então, nós temos aqui exposed, né? Exposto, diverse, diverso, cultural, cultural, influência.
through media, através da mídia, travel, migration, migração, né, também é uma palavra que podemos trazer como cognato, and communication, e comunicação, technologies, também é uma palavra aí que a gente já conhece, they develop hybrid identities. A palavra hybrid também, né, vamos pegar como híbrido, então ali a palavra cognata também, that incorporate, que incorpora, elementos, from multiple cultures, de múltiplas culturas. These hybrid identities, essa identidade ou essas identidades híbridas, may involve, pode envolver, combining, combinação, né, combinando, traditional, cultural, practice, práticas, with modern, com estilo de vida moderno, or integrating, ou integrando, aspects of one's heritage with global trends. Então, olha só a quantidade de palavras que nós conhecemos, gente, que são palavras cognatas que derivam da língua inglesa e que facilmente nós conseguimos identificar o significado por essa relação, por essa associação entre as duas línguas, tá? Então, o que esse texto tá dizendo, né? Eu vou fazer a leitura em inglês, depois em português, ok? Globalization and hybrid identities. As people are increasingly exposed to diverse cultural influences through media, travel, migration, and communication technologies, they develop hybrid identities that incorporate elements from multiple cultures. These hybrid identities may involve combining traditional cultural practice with modern lifestyles or integrating aspects of one's heritage with global trends. O que está escrito então? A globalização e as identidades híbridas. Como as pessoas estão increasingly, aumentando, né, se expondo de forma gradual à cultura diversa, né, influência de culturas diversas através da mídia, viagem, migração e tecnologias de comunicação. Eles desenvolvem identidades híbridas que incorporam elementos de múltiplas culturas. Essas identidades híbridas podem envolver combinação de práticas culturais tradicionais com estilos de vida modernos, ou integrando aspectos de uma herança, né, heritage, quer dizer, relacionado à herança, com uma global, com aspectos já globais. Então, o que é uma globalização com identidades híbridas? A globalização contribui justamente para essa identidade híbrida, que pega aspectos de vários países, de várias regiões, né, que são possíveis hoje através das redes sociais, através da tecnologia, de viagem, migração. Então, a pessoa, quando vai para um determinado local, ela leva consigo a sua cultura e ela acaba influenciando essas pessoas desse local. E hoje as pessoas viajam muito, então essa troca cultural ela é muito ampla, certo? E isso vai moldando. Então é possível, por exemplo, numa região aqui do Brasil, você ter traços de uma cultura germânica, por exemplo. Por quê? Porque migraram pessoas para determinadas regiões do Brasil e eles trouxeram consigo aspectos que são puramente da sua região. Forma de se relacionar, de se vestir, de comer. Todos esses elementos vão modificando a cultura local, tá certo? Por exemplo, a cultura americana, ela espalhou para o mundo sua forma de ver o mundo, através das músicas, através de filmes, através da comida. Hoje todo mundo come, por exemplo, a fast food, aquela comida rápida, hambúrgueres e tudo mais. Isso é uma comida que nasceu nessa região, nessa parte do mundo, e que foi exportado. Todo mundo come hoje um sanduíche, mas ele teve uma origem lá. Na prática, assim, nós talvez não estaríamos comendo esse tipo de comida sem essa influência americana, né, dos países ali do norte. Nós importamos isso, isso já faz parte da nossa cultura hoje. Nós comemos isso também. Então, há uma influência, né, de determinados países, determinadas regiões em outras. Isso é muito comum. O açaí, por exemplo, que é bem regional. É possível você comer açaí hoje em Nova York. É algo que é típico aqui da nossa região,
você pode comer em qualquer lugar do mundo hoje, graças a essa troca. Então, ele é um produto mundial hoje, graças às pessoas que vêm para aqui, que levam, as pessoas que vão daqui levam. Entenderam? Então, essa relação, hoje muito mais próxima, proporcionada pela globalização, está modificando as identidades. Então, já não há mais um estranhamento, por exemplo, da nossa cultura com relação à cultura asiática, por exemplo. Porque muitos desses aspectos de lá, nós já incorporamos à nossa vida. E, da mesma forma, nós também exportamos nosso estilo de vida. Tá certo? Então, a identidade ela também sofre desse processo aí, né, de miscigenação, de viagens através das comunicações, né? Então a gente acaba recebendo essa influência e também influenciando outros. Daí esse tema identidades híbridas, certo? Bem, a palavrinha hybrid em língua inglesa começa com H. Só que a língua inglesa tem o seu H ali, algumas situações bem importantes que a gente precisa tomar em consideração. A gente sempre fala nas nossas aulas que as palavras em língua inglesa que iniciam com H, via de regra, tem som de R. Por exemplo, o verbo have, tá? É um desses exemplos. Him, her. A maioria das palavras em língua inglesa que tem inicial com H, ele vai ter som de R. Só que não são todas, e a gente sempre fala, quando a gente dá uma dica, é na maioria das vezes, mas não abrangem todas as situações. Isso é importante a gente ficar ligado, tá certo? Agora a gente vai ver alguns exemplos onde o H não é pronunciado, especialmente aquelas palavrinhas que tem o H no meio dela. O H ali passa despercebido. Mas também tem outras que iniciam com H e ele não tem som, tá certo? Então acompanhe agora sobre o som do H no meio das palavras ou então no início, né? Como é que é pronunciado essa letra em língua inglesa? Acompanhe. Hybrid, heritage, technologies, ache, anchor, architect. Então, vocês acabaram de ver, né, o H sendo pronunciado, né, quando ele tem som e quando ele não tem som, né, que ele só faz parte ali da grafia. Vamos explorar com um pouquinho mais de atenção? Olha só, essas palavrinhas aqui, ó, gente, iniciando com H, elas têm som de R. Então, o H é pronunciado, ele tem som. H-sound. Então, hybrid, hybrid, hybrid. Quer dizer híbrido. E esse H, iniciando uma palavra, como a maioria das vezes, tem som de R. Hybrid, hybrid, híbrido. Or heritage, heritage, que também é uma palavrinha que inicia com H e tem som de R ali, né? Muito próximo do R. Então, heritage é um H que tem som. Hybrid, heritage, ok? As outras palavras é o H silent, o H silencioso. Por exemplo, em technologies, technologies, essa palavrinha, esse H não tem som, certo? Technologies, ele está aqui, mas o som de H ele não aparece, que é o som parecido com R, né? A palavrinha ache, ache, o H também não é pronunciado. Anchor, também não é pronunciado. E architect também não é pronunciado, tá certo? Aqui eu tenho arquiteto, né? Anchor de ancorar, ache de dor e tecnologia, não é uma palavra cognata, tá certo? Então, aquela regra que a gente utiliza, palavras iniciando com H tem som de R, elas nem sempre funcionam, tá? E eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, essas palavrinhas aqui, ó, iniciam com H, mas não tem som, tá? Há variações. Infelizmente, há poucas regras na língua inglesa, em qualquer língua, na verdade, que dá para a gente generalizar. A maioria das palavras em língua inglesa com som que iniciam com H vai ter som de R, tá? Mas a maioria, nem todas. Essas aqui, por exemplo, nenhuma delas tem som de R. O H, por exemplo, ele não é pronunciado, não tem som, tá bom? Não são todas aqui, tem outras, mas assim, na grande maioria essa regra ainda vale. Na maioria das vezes, as palavras que iniciam com H vai ter som de R. Então, na dúvida, arrisca um R ali, tá? Se você errar, não vai ficar tão feio e certamente quem está falando contigo vai te corrigir, se for o caso, mas ele vai entender também a sua mensagem, ok? Então, nós temos honesty, honesty. Olha só o finalzinho TY aqui que a gente já falou, que vai dar o final dade. Honestidade, honesty, honestidade. Our,
hora. Repare que eu não estou pronunciando o H. Hour, honor, honor. Também não estou pronunciando o H. E elas começam com H as palavras, né? E heir. Heir também é relacionado a herdeiro, tá? Herança, herdeiro. Também não é pronunciado. Heir, honor, hour, honesty. Honestidade, hora, honra e aqui herdeiro, na verdade, tá? Ele sempre relacionado aí a algo de herança, relacionado à herança, mas nesse caso aqui, herdeiro, tá? Heir, ok? Heir, honor, hour, honesty. Então, a gente quebrou a nossa regra, não existe uma regra principal, né? A gente sempre fala isso, em que o H tem som em todos os inícios tem som de R. Não, nem sempre. Há algumas palavras que fogem essa regra, ok? Continuando agora, nós vamos ver os artigos. Vamos lá? Então, articles, artigos. The. O artigo, então, são essas palavrinhas que nós utilizamos, é uma classe gramatical, e o the é um artigo definido, definite article. Artigo definido é utilizado quando queremos especificar exatamente de que substantivo estamos falando. Em português, é traduzido como o, a, os, as. Então, the pode significar o, a, os, as. A pronúncia desse artigo, tá, gente? Ele pode ser muito próximo de the, e não necessariamente de. Mas também não é um fator de extrema importância, tá? Vou mostrar um exemplo agora. Então, é um artigo, né? Identity is the set of conceptions, qualities, or qualities, beliefs and expressions of an individual. Então, identidade é o, né? Set quer dizer o grupo, né? Aquele grupo de concepções, qualidades, crenças, and expressions, expressões de um indivíduo. Então, identidade, a definição de identidade, né? É o grupo, esse set aqui é o amontoado, é o conjunto de concepções, qualidades, crenças e expressões de um indivíduo, ok? Então, o the é um artigo definido. Quando eu quero dizer exatamente qual é o substantivo ao qual estou me referindo, eu vou utilizar o the. Nós temos outros que são chamados de artigos indefinidos, são dois. Então, nós temos o the, que significa o, a, os, as, tá? Aí é o contexto que vai indicar o qual deles estou me referindo. E ele é um artigo indefinido, eu vou utilizar para dizer exatamente qual é o substantivo ao qual estou me referindo. E aqui os artigos indefinidos é quando eu não consigo deixar óbvio qual é a situação, qual é o substantivo que estou me referindo. Olha só. Então, articles, A-A-N, or A-A-N, são chamados de indefinite articles. Indefinite articles. O the, então, ele é definido, o artigo, né, A e A-I-A-N, são artigos indefinidos. São utilizados quando tratamos de forma genérica a respeito do substantivo. Aqui ele difere do the, que eu utilizo para mostrar exatamente qual é o substantivo. Para nomes contábeis, em português são traduzidos como uma. Tá? Esses dois aqui ó, tem duas traduções, uma. Só que eu utilizo em situações bem específicas, vou mostrar agora. It plays a crucial role in shaping individual's sense of self. Então, it plays, né, funciona, né, como um ou uma, nesse caso aqui é um papel, né, como um papel crucial. Repare que eu estou falando de um papel, mas não estou falando exatamente daquele papel, tá? Então, um papel crucial na formação, shaping, quer dizer formar, shape é forma, shape, então, na formação individual, do senso individual de si mesmo, né? Então, repare que o artigo indefinido a, or a, ele está sendo utilizado ali, eu estou falando de um papel crucial, mas não exatamente de um papel específico, certo? Olha só. Nós vimos, então, que o artigo indefinido são dois, A-N-A-N. A eu vou utilizar sempre antes de palavras com inicial som de H. Então, se a palavra na sequência tiver som de H, de consoante, eu vou utilizar sempre o A, ok? Então, eu vou utilizar o A como artigo indefinido quando a palavra na sequência tiver o início dela com som de consoante, tá? E A-N before vowel sound, e an antes de uma palavra que tem início de som de vogal.
Então, A antes de consoante, som de consoante. AN before vowel sound, antes de palavra com som inicial de vogal, certo? Antes de palavra com consoante, antes de palavra com vogal, ok? Se essa palavra iniciar com som, a gente vai sempre basear pelo som. Pelo som de consoante, é o A. Se a palavra na sequência começar com som de vogal, eu vou utilizar AN. Olha os exemplos. The rise of social media has influenced the constructions of individuals and collective identities worldwide. Então, o aumento da influência, né, da mídia social tem influenciado a construção of individual and collective identities worldwide. Então, o aumento da mídia social tem influenciado a construção das identidades individuais e coletivas ao redor do mundo, pelo mundo. Aqui outra com the impact of globalization on the cultural identities of indigenous communities is a topic of ongoing debate. O impacto, né, da globalização sobre o ou a, né, nesse caso aqui, as identidades culturais dos indígenas, das comunidades indígenas, é um tópico constante de debate. A globalized world offers, então, olha só o G, consoante, então, portanto, o H. Um mundo globalizado oferece conjunto de oportunidades, tá? Né? Uma soma ali, olha só, começa com um vogal, então, portanto, o AN. An array of opportunities for individuals to explore diverse cultural identities. Então, o mundo globalizado oferece um amontoado, né, um conjunto de oportunidades para os indivíduos explorar as identidades diversas, identidades cultural diversas. Outro exemplo, a growing awareness of cultural diversity is fostering a sense of tolerance and acceptance in a globalized society. Então, aqui tem um G, que é uma consoante, logo um, ou uma, né? Só que utilizando em língua inglesa o A. Awareness of cultural diversity is fostering a sense. Olha só, mais uma consoante e, portanto, utilizando o A aqui, né? E não AN. Of tolerance and acceptance in a globalized. Mesma coisa, o A e, portanto, não a N, porque o som é de consoante. Globalized society. Tá certo? Então, uma crescente preocupação com a diversidade cultural está aumentando, né, um senso de tolerância e aceitação em uma sociedade globalizada. Ok? Então, espero que tenha ficado claro e assim a gente finaliza a nossa aula de hoje.